Graça e paz a você que está junto conosco nessa escola de treinamento ministerial. Eu quero te dar as boas-vindas. Hoje tem uma palavra do Senhor para mim e para a tua vida. Uma chama nova vai se reacender aí dentro de você, porque o Senhor nos escolheu para ampliar as tendas, ampliar o chamado, ampliar aquilo que Ele está confiando a mim e a você. Amém? Vamos orar nessa hora, entregando este momento especial ao Senhor, porque eu creio que a partir dessa escola de treinamento está nascendo uma nova escolhido do Senhor para viver com o propósito dele aqui na terra. Pai, nós queremos, Senhor, nesse tempo te agradecer, te glorificar, meu Deus, e te pedir, Espírito Santo, Espírito do conhecimento, do discernimento, da graça do Senhor, que venha sobre nós, que nenhuma semente venha ser roubada nesse tempo, que o Senhor venha falar de forma especial, trazendo uma revelação poderosa para a nossa vida, e que a partir, meu Deus, desta aula, venhamos a nos levantar com o propósito e com a missão do Senhor para ampliar as tendas que o Senhor está nos confiando para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém, queridos? Amados, hoje nós vamos trazer essa palavra, né? Essa palavra que está aqui em Isaías, capítulo 55, versículo 3, que ele diz assim, 54, perdão, versículo 3, que diz assim: porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Nós estamos entrando no módulo 2, né? Estamos na primeira lição. Nós vamos compreender essa visão, a visão celular no modelo dos 12, que está aqui no capítulo 11 do versículo 6 de Hebreus, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna presenteador, recompensador, galardoador dos que o buscam. Quanto mais buscamos ao Senhor, somos presenteados por Ele. Quanto mais estendemos as tendas, né, do chamado de Deus para a nossa vida, somos presenteados e recompensados por Ele. Então, hoje nós temos essa palavra que a visão, ela é uma estratégia. Toda visão, ela é estratégica de crescimento, de mudança, de transformação, do antes e do depois na nossa vida. Há um chamado de Deus nesse novo tempo para mim e para você. E nós iremos cumprir essa missão, porque quem nos alistou nesse exército chamado Reino de Deus é aquele que garante todas as coisas. E esse crescimento dessa estratégia vem através da multiplicação do Reino de Deus. Isso está em Isaías 9, versículo 7. E como nós lemos aqui em Isaías 54, versículo 3, né? Transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, e o Senhor vai fazer com que venhamos a ampliar nossa visão e o chamado dele. Nós somos nascidos no coração de Deus. Quando Deus nos enxergou, Ele nos enxergou e Ele apontou o dedo dele e nos escolheu, como está lá em João 15, 16. Não foste vós que vos escolhestes a mim, mas foste eu, o Senhor, que escolhi a vós. Ele nos escolheu para nos dar fruto e o vosso fruto permaneça. E ele diz assim: nascidos do coração de Deus, tem como objetivo de fazer de cada membro do corpo de Cristo um discípulo, um líder, pois o ID de Jesus não foi feito apenas para os pastores.
não foi feito apenas para os presidentes de ministério, não foi feito apenas para os missionários. O ID de Jesus foi feito para todos quanto receberam, aqueles que crêem no seu nome, os que agora são chamados de filho de Deus. João 1:12. E nessa hora eu queria que você agora se atentasse para esse vídeo que nós vamos passar para você. Amém? O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Vocês entenderam? Todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, os que agora são chamados de filho de Deus. João 1:12 fala que eu e você, nós fomos chamados com o propósito. O propósito de filho. Queridos, a insatisfação do reino, ou na nossa vida natural, na nossa vida cotidiana, nos leva a uma transformação. Não podemos nos acomodar da forma e nem nos conformar da forma como nós estamos. Mas Romanos 12:1-2 diz que nós devemos transformar a nossa mente. Então, como você pensa que a igreja é? Olha o vídeo. O que é que você pensa da igreja? Há algum tempo atrás, pensávamos que a igreja era a igreja só para a gente ir, congregar, sentar aos domingos e a igreja receber a palavra. Só que quando nós olhamos para o capítulo 2 de Atos, a igreja primitiva, quando nós entendemos que essa igreja do Novo Testamento, que é a igreja que ganhava vidas, a igreja que era linda,
A igreja que havia unidade. A igreja cuja influência foi impactante para aquele tempo. A igreja que nós vemos hoje, que muitos estão na inércia, muitos estão em grupinhos, não era essa igreja que começou lá no capítulo 2 de Atos, né? A igreja que a todo tempo revolucionou, a todo tempo era uma igreja que todos andavam em fé, em unidade, em lealdade, em amor, e que pagava a qualquer preço para anunciar o nome e os feitos de Jesus. A igreja da unidade. Era a igreja primitiva. E com o passar do tempo, alguma coisa aconteceu. O que foi que aconteceu desde quando você está como membro de uma igreja, fazendo parte de uma igreja? E eu quero te dizer mais, você é parte do corpo. O que foi que aconteceu? A igreja daquele tempo de Atos era como uma águia, um pássaro com 2 asas. Um pássaro, ele não consegue voar com uma asa só. Ele precisa das suas 2 águias para voar e voar alto. O que foi que aconteceu com essa igreja amorosa, que queria falar dos feitos de que Jesus fazia, que Jesus curava, libertava, restaurava? O que foi que aconteceu com essa igreja? O inimigo vendo que a igreja voando, livre e poderosa, o mundo inteiro ia se render a ele. O que foi que o inimigo fez? O inimigo contra-atacou. O inimigo contra-atacou a igreja e começou a criar paradigmas, começou a levantar religiosos, começou a fazer com que as pessoas tivessem um tempo ativista, o trabalho, as necessidades, os próprios sonhos e objetivos passaram a estar à frente do modelo de Jesus. E o modelo de Jesus é ganhar, consolidar, discipular e enviar. O modelo de Jesus é levantar os 12 para que os seus 12 anunciem a missão de fazer com que o mundo se renda a Cristo Jesus. Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19, fala de um Pedro, um Simão, que Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E ele ainda diz lá mais, logo lá na frente, no versículo 18 e 19 do capítulo 16, que ele era pedra, mas que essa pedra edificaria a igreja, né? E ele diz também que Pedro, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja de Cristo. Então, quando Jesus fala isso a Pedro, e isso entra no coração de Pedro, Pedro diz, depois que Jesus vai aos céus, a pregação de Pedro consegue alcançar mais, quase 5.000 ou mais de 5.000, porque fala só dos homens, mas tinha homens, tinha mulheres, tinha crianças, né? Mais de 3.000 almas se converteram, mais de 3.000 almas se renderam ao Senhor. E ele fala no versículo 19 do capítulo 16 de Mateus: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto você ligares na terra será ligados no céu, e tudo quanto desligares, forem ligados no céu, será ligado nos céus, e tudo quanto forem desligados na terra será desligado nos céus. Então há um poder na palavra, há um poder no chamado e há um poder na estratégia da visão. E nós iremos viver essa estratégia porque o Senhor nos chamou e nos escolheu com essa missão. Quem é você na igreja? Hoje o Senhor quer restaurar as 2 asas da igreja. Em Atos 2:42, precisamente o versículo 46, essa igreja, ela se reunia no templo.
No templo, a adoração. No templo, aonde havia comunhão também do povo. No templo, a Bíblia diz aqui no capítulo 2 de Atos 2:46, diz o seguinte, 2:46 diz o seguinte, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Eles se reuniam no templo com grandes celebrações, maravilhosas reuniões, muita profecia, muita adoração, muito louvor, muitas palavras proféticas lindas e poderosas. Mas o texto também diz, na parte B, mas que se reunia de casa em casa, que estavam juntos, tinham tudo em comum, que eles eram amigos, eles estavam aos pés dos apóstolos, eles estavam em unidade com o líder, com os líderes daquele tempo que eram os apóstolos, eles estavam unânimes no mesmo propósito. Então essa águia não andava sozinha, ela não tinha só uma asa, ela tinha duas, a igreja, o templo, e eles tinham nas casas também. Então, eles se reuniam louvando a Deus e caindo na graça de todos. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todo o tempo tinha gente sendo ganha por Jesus e para Jesus. Pelos discípulos, para Jesus. Então, que visão é essa? Que estratégia é essa? Toda estratégia traz resultados. Resultados quando todos estão unânimes em um só propósito e em uma só missão. Pelo crescimento do reino. Toda estratégia traz esses resultados visíveis ao corpo. Amados, mesmo que alguém não entenda ainda, se você entendeu, se una ao seu discipulador, se una ao seu líder, para que a bênção e o cumprimento da missão seja alcançado do propósito. Que missão é essa? 1 Coríntios 3:7 diz, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é o que dá o crescimento. Quem vai dar o crescimento mediante a plantação e o regar é o Senhor, mas nós precisamos fazer a plantação, lançar as sementes, regar essas sementes para que venha um crescimento extraordinário. Vamos ser igreja. A igreja não é feita só de pastor. A igreja, ela não foi levantada apenas como estrutura. Ela foi levantada por pessoas, porque a igreja sou eu e é você. E a Bíblia diz que a igreja que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e a igreja é o corpo de Cristo. E quem é o cabeça da igreja? Cristo. O que é essa visão? Por que a visão? Porque Jesus nos ensinou a visão do discipulado. A visão do ganhar, do consolidar e do discipular, como você pode ver aqui nessa placa. E ele diz lá em Mateus 28:19, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A visão, ela é celular, mas o modelo é dos 12. O governo é o modelo, o governo é a autoridade que o Senhor nos deu. Então, essa é a grande comissão, funcionando de forma ampliada, como está lá em Isaías 54, versículo 2 e 3. Como uma estratégia para a restauração de vidas e famílias, a visão se estabelece por 4 princípios: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Você pode aí repetir? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. O que é o ganhar? O ganhar é o princípio caracterizado pelo evangelismo pessoal,
pelo evangelismo maciço, congregacional, quando você convida um ente querido, um amigo, um vizinho para ir à igreja e ele junto com você, ele vai à igreja, ele recebe uma palavra e ele recebeu aquele primeiro convite que foi a ida à igreja, você já está em um processo de evangelismo. Mas tem gente que não quer ir à igreja. Mas se você faz um evangelismo na sua casa, essa pessoa vai na sua casa. E aí esse evangelismo, como Paulo declara em 1 Coríntios 9,16, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, diz Paulo, se não anunciar o evangelho. É o ganhar, é você falar da palavra, falar no seu bom testemunho. Porque às vezes a gente não precisa falar muito não, querido, mas o nosso testemunho fala mais do que a gente mesmo. É verdade ou não é? Então a gente consegue falar através do nosso testemunho a palavra, e quando nós damos bons testemunhos, nós atraímos as pessoas para o Senhor como mordomos e príncipes desse reino. Do reino do nosso Pai. E mordomos do nosso Senhor. Paulo, quando ele fala assim, é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Voluntariamente ou contra a minha vontade, eu tenho que falar, porque eu falo daquilo que eu creio, daquilo que eu tomo posse, daquilo que eu sirvo. Como mordomo de Cristo, o que é um mordomo? Mordomo é aquele que cuida, com zelo, com amor, o serviço da casa do nosso Senhor. Administra com responsabilidade, sem negligência. Não são as coisas mais importantes do que estar na presença do Senhor. O que adianta você ter uma casa maravilhosa, né? Um mordomo serve na casa, no palácio, serve aquele jantar maravilhoso, mas o que adianta ele preparar tudo aquilo e o Senhor dele não está? Não vai adiantar nada, porque ele está fazendo para o seu Senhor e servir, né? Então administra com sabedoria tudo que lhe foi confiado. E a semente plantada no altar trará consigo uma colheita abundante das bênçãos do Senhor, que é fiel e bom. Você pode dizer, eu creio e eu recebo aí em nome de Jesus? O segundo ponto é o consolidar. O que é consolidar? Consolidar é o que eu estou fazendo aqui com você. Eu estou te consolidando, eu estou ministrando, firmando seus passos na palavra, te ensinando. O princípio desta etapa da consolidação é a conservação, conservar o fruto. Eu ganho um fruto, eu planto o fruto, depois eu rego o fruto. Eu preparo a terra e eu libero o fruto e eu rego esse fruto. Então eu estou conservando o fruto conquistado. Cuidando, ligando, visitando, orando, me importando. Quando esse fruto não vai à igreja, o que aconteceu? Por que não foi à igreja? Se preocupar com as suas necessidades, interceder por esse fruto. Então, na consolidação, o novo convertido ratifica a sua decisão pessoal por Cristo Jesus. O propósito da grande comissão é ratificar, é confirmar a confissão dessa pessoa diante de Cristo Jesus. E o líder, ele precisa ser esse exemplo de mordomia, de servir a essa pessoa a qual ele está ganhando para o Senhor Jesus. Amém? O mordomo não faz nada para se exibir. O mordomo não faz nada para exibição própria, para vaidade. Ele faz porque ele ama servir e cuidar dos frutos. Cuidar das vidas que o nosso Senhor nos chamou para cuidar. O terceiro ponto é discipular. Esse princípio do discipular é o ensino. É mais um passo a qual eu estou dando aqui, te ensinando. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz, Paulo declara ao discípulo amado dele, Timóteo,
Ele declara, e os que de mim, entre muitas testemunhas, Timóteo, ouviste, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Só podemos ensinar outros quando o caráter de Cristo já estiver sendo implantado em nós. Mas, bispa, eu já faço parte da igreja, mas eu não quero esse compromisso, não. Você não está negando a mim, você não está negando a estratégia, você não está negando ao ministério, à igreja, você está negando ao quem te chamou. E quem te chamou foi o Senhor. Deus, ele te chamou do jeito que você é, e ele quer te usar da forma como você é. Ele não quer a forma como você está, mas é do jeito que você é, simples, humilde, dependente dele, que busque nele. É dessa forma que ele quer te usar para você ser boca dele na vida de muitas pessoas. Quando eu entendi isso, eu fui uma desbravadora no território qual o Senhor me plantou. E Deus me honrou. Eu às vezes não sabia falar, eu às vezes não sabia pregar, eu pegava a palavra, eu deixava Deus ministrar o meu coração. E uma das palavras assim que eu sempre fui muito apaixonada é esse ensino de Paulo para Timóteo. Ensina-o, ajude-o. Assim como eu fiz com você, faça também. E o mais lindo desse texto é que ele diz assim, ó, eu confio a homens fiéis. Deus, ele me levantou e te levantou para o propósito da glória dele aqui na terra. Porque eu estou feliz em pregar esse módulo hoje, porque eu vivo o que eu estou pregando. Falar de Jesus me alegra. Por quê? Porque eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei, nesses 21 anos da Visão Celular, qual eu tenho caminhado junto com a minha família, o que Jesus fez na nossa vida. E isso é de grande alegria, regozijo. Por quê? Porque da forma como eu aprendi, eu tenho colocado em prática. E você, eu quero declarar sobre a sua vida, que assim como você tem recebido, você vai liberar sobre a vida de muitas pessoas, porque Deus vai lhe dar vidas para você cuidar, para você ganhar, você consolidar, você discipular, e você vai fazer porque você vai cuidar do reino, porque você é um mordomo, uma mordoma, né? No reino, um mordomo do reino de Deus. Então, quando ele diz isso, ele fala, só podemos ensinar quando o caráter de Cristo está em nós. A visão tem a responsabilidade de salvaguardar a verdadeira e original doutrina bíblica. Ela tem a responsabilidade de nos forjar, de nos firmar. Ninguém entra na Visão Celular, no modelo dos 12, e continua a mesma pessoa. Só continua se ali não houver princípios, e sim tradições. E tradições, atrás de cada tradição tem um Deus, tem uma cultura, e atrás de toda cultura tem um Deus, né? Então nós não estamos aqui pregando tradições, nós estamos pregando a Bíblia, a palavra, o ensino, a estratégia que Deus, o Senhor Jesus deixou aqui através da sua palavra. Então, essa doutrina bíblica que nos forja é para que nós possamos transmitir aos discípulos, obedecendo aos princípios de caráter, autogoverno, mordomia, individualidade, o semear e colher, e a soberania e a união, como vocês estudaram isso no módulo 1. Todos esses princípios precisam fazer parte da vida do líder modelo. Diga, eu sou um líder modelo. Eu já quero declarar que você é esse líder modelo. Principalmente do mestre, pois ele está em maior evidência. Porque quem é o maior e o melhor nesse discipulado como referência é Jesus. Ele é o mestre por excelência. Ele veio aqui na terra e revolucionou.
E aqueles que caminharam com ele, que recebeu a unção sobre a sua vida, proclamou da palavra, do ensino, como o texto diz lá no capítulo 2 de Atos. Eles eram homens fiéis, em uma unidade, uma só linguagem, um só compromisso, em uma só unção. Eles faziam por amor ao mestre, por amor àquilo que o mestre tinha feito, tinha ensinado, e pelo sacrifício vivo e poderoso naquela cruz do Calvário. Você pode dizer amém, dizer aleluia e dar um forte aplauso ao Senhor aí na sua casa? Porque o mestre, aquele mestre que caminhava com ele ensinando, foi o Senhor que foi crucificado por amor a ele, por amor a mim e a você, pela humanidade, por essa palavra hoje anunciada. E esse discipulado, ele é feito por princípios de transmitir o Evangelho de Cristo. 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 3, melhor dizendo, 14 e 15, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabeis as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E o versículo 16, olha o que ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Diga aleluia. Essa palavra, ela é divinamente, ela é dos céus, divinamente proveitosa para ensinar, para repreender, corrigir e instruir em justiça. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. É para transmitir esse evangelho. Transmitir o evangelho de Cristo a discípulos fiéis que conheçam, guardem e ensinem a fé, a verdadeira fé bíblica. Amém? Outro propósito do discipular é levar os discípulos a viverem em santidade. Aquilo que eu aprendi, eu vou dar aquilo que eu aprendi. De graça recebestes, de graça dai. 1 Pedro, capítulo 1, do 13 a 25. O outro propósito do discipulado é demonstrar ao discípulo a necessidade primordial de batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3, e isso precisa ser preservado, amados. Precisamos batalhar em fé, ensinando o que é o discipular, é o caminhar lado a lado, é a conquista do discípulo, da caminhada, da estratégia, da visão e da implantação dessa estratégia, dessa visão. O outro propósito é preparar o discípulo para fortalecer outros na igreja, nos cultos de jovens, nos cultos de mulheres, de homens, de família, e levá-los à igreja, e levá-los à maturidade espiritual. Aqueles que já estão maduros na caminhada, caminhando junto com o discipulador, se aliando na estratégia, na visão, junto com o seu líder, ele vai o quê? Ser um mordomo, ajudando. Vai ser o Arão, né? Na caminhada,
e o Josué na caminhada, junto com Moisés, para libertar o povo. Isso está em Efésios capítulo 11, a partir do 11 ao 16. O outro propósito é conduzir o discípulo a uma compreensão e experiência mais profunda do reino. Quando nós mergulhamos no profundo, quando nós mergulhamos em Cristo, na palavra, no conhecimento dessa palavra, nós não somos mais o mesmo e não ficamos apáticos ao chamado de Deus, à palavra de Deus. Essa palavra nos lê. Quando nós paramos para ler a palavra nos lê. E nós queremos implantar dessa experiência poderosa que a gente vive quando estamos em Cristo Jesus. Conduzir essa palavra. Efésios 6, capítulo 6, do 10 ao 18. Porque, meu irmão, vem muita gente, nós vamos ganhar pessoas aflitas, pessoas perturbadas, pessoas desanimadas, angustiadas, pessoas depressivas. Estamos em uma geração perversa e corrompida. E Deus quer nos revestir das suas armaduras para que possamos conduzir essas pessoas para uma libertação verdadeira e genuína. O outro propósito do discipular é aprofundar a experiência que o discípulo tem do amor de Cristo, da comunhão com Ele, pessoal com Cristo, exortando-o a seguir a orientação do Espírito Santo que habita nele, levá-lo ao batismo no Espírito Santo, ensinando-o a orar, jejuar e adorar enquanto aguarda a volta do Senhor Jesus. Atos 2:4, Romanos 8:14, Mateus 6:9 e 16 e 2 Timóteo 4:8. Outro propósito do discipular é motivar o discípulo através das verdades eternas do Evangelho, a dedicar-se sem reservas à evangelização dos perdidos e à pregação do Evangelho a todas as nações da terra, no poder do Espírito Santo. É no poder do pastor? Não. É no poder do Espírito Santo. Mateus 28, do 18 a 20 e Marcos 16, 15 a 20. Esses propósitos, queridos, deixam claro que o autêntico discipulado enfatiza um viver santo, separado do pecado. Nós vamos ter nosso tempo de comunhão, vamos ter nosso tempo de lazer, nosso tempo de lazer com a família, com os amigos, com os familiares, mas nada disso é mais importante do que estar na presença do nosso Senhor, servindo a Ele. Porque, meu irmão, quando nós ganhamos uma vida para Jesus, há festa nos céus. Há uma alegria poderosa no nosso coração quando nós ganhamos, conseguimos falar de Jesus para alguém, fazer uma oração por essa pessoa e vemos que essa pessoa, ela se interessa em ouvir ainda mais o ensinamento de Cristo Jesus. Isso é uma alegria para nós, imaginem nos céus. E Jesus nos chamou com esse propósito, com essa missão, com esse ide. Amém? Glória a Deus. Nos chamou para essa caminhada do relacionamento entre Deus e os homens em Deus e os homens com aqueles que eles estão ganhando para o Senhor Jesus. Porque cada um de nós somos membros do corpo e precisamos fortalecer esse corpo, porque a cabeça é Cristo, mas nós somos corpo. Membros do corpo de Cristo Jesus. E precisamos trazer vida a esse corpo. O outro ponto é o enviar. Esse princípio é caracterizado pelo ide de Jesus, Mateus 28:19 e Marcos 15:16. Qualificado pelo discipulado, o ganhar, o consolidar, eu ganho a vida, eu evangelizo, eu consolido, eu faço a fonovisita, eu faço a visita, eu oro, eu vejo a necessidade, eu discipulo levando para a igreja, ensinando a palavra, orando, jejuando,
levando a célula, as reuniões na igreja. E aí o que é que acontece? Quando eu qualifico esse discipulado, o discípulo estará pronto para reproduzir em outros discípulos, atendendo assim o apelo do mestre. E o apelo do mestre então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Você está fazendo parte dessa ceifa? Deus disse que está branca. Só está precisando de ceifeiro. E você é esse ceifeiro escolhido de Deus. Porque quando o Senhor instituiu a igreja, Ele não instituiu a igreja, templo, grandes construções, grandes bateristas, grandes celebrações de louvor, no sentido só de música. Quando Ele instituiu a igreja, Ele disse à sua igreja, todos os quantos receberem, aqueles que creem no seu nome, os que agora são chamados de filhos de Deus, esse chamado é para mim, esse chamado é para você, para ganhar, para consolidar, para discipular e para enviar. O enviado a semear os princípios bíblicos para colher vidas do reino. Mateus 9:37. Esse é o apelo do mestre. O apelo é enviar. Enviar. O enviar para os princípios para colher vidas para o reino de Deus. Enviar fala de formar as equipes do modelo até a 4ª geração, amados. Jesus nos admoesta a estarmos sempre conscientes de que os perdidos têm uma alma eterna, de valor incalculável, e que terão que passar a eternidade no céu ou no inferno. Tem gente que diz assim, eu já aceitei a Jesus, já declarei que eu aceito a Jesus como seu Salvador, se Ele quiser me levar, Ele me leve logo. Mas tem gente que diz assim, eu estou me preparando ainda para ir para a igreja, não é nem para o reino de Deus, viu? É para ir para a igreja. Estou me preparando, não estou preparado muito para ir para a igreja. E aí, essa pessoa que diz que ainda está se preparando, se ela morrer nesse processo do preparo, o que é que vai acontecer na eternidade? Porque a nossa vida aqui na Terra, ela tem um limite. Ela tem um limite. E o limite dela pode ser uma idade de 50 anos, pode ser uma idade de 20 anos, pode ser uma idade de 70 anos. Mas depois desse limite aqui na Terra, como vai ser a eternidade para essa pessoa? Porque a vida eterna não é aqui na Terra, é no céu. Ou uma interrogação. Mas eu e você somos os ceifeiros desse novo tempo, nessa nova obra, nessa nova estratégia. E aí, quando alguém tão somente anuncia o Evangelho, o Deus Todo-Poderoso e Soberano para salvar as multidões, o seu caráter é disponível para cumprir o ID de Jesus. Quando anunciamos o Evangelho, o Deus Todo-Poderoso e Soberano, o Deus é poderoso e soberano, para salvar as multidões, o seu caráter à disposição do ID de Cristo Jesus. Para que a visão? Para que essa estratégia? E eu queria te convidar agora para nós louvarmos ao Senhor. Adorar Ele com esse louvor poderoso. Te ativar a estratégia,
ativar um novo tempo. Esteja agradecido, agradecido sempre, satisfeito nunca. Não esteja satisfeito com a situação da igreja a qual você faz parte, da comunidade que você faz parte, a rua que você mora. Deus quer te usar. Não esteja satisfeito. Mude. Seja canal do Senhor. A insatisfação nos leva à transformação. Foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. Eles estavam em sua comunhão. Amém? Glória a Deus. Vai chover sobre o solo preparado. A semente vai crescer. Vai chover. Chega, eu me arrepio. Chover. Nossa terra vai dar fruto a 100 por 1. E nenhum fruto nós vamos perder. Você não vai perder fruto algum que você ganhar. O Senhor está te levantando hoje. Não deixe que nada, nem ninguém, nem palavras negativas te pare. Use delas, sabe o quê? Para uma transformação. Mude a estratégia. Mude a situação da sua rua. Você é boca de Deus. Quando Paulo chama Timóteo, ensina Timóteo, ele diz: aquilo que você aprendeu, dê. Aquilo que eu estou te ensinando, ensine. Um bom caráter, através da palavra, através do ensino. Porque essa palavra, querido, tem resposta para tudo. E você vai ser a resposta de Deus para essa geração. E o avivamento alcança muitas almas, células, famílias. Vai chover, vai chover sobre o solo preparado. A semente vai crescer, enviar, consolidar, discipular e enviar. Nossa terra vai dar fruto a 100 por 1. E nenhum fruto nós vamos perder. Você é igreja, você é corpo. Nós vamos perder. Nenhum fruto nós vamos perder. Se prepare. Ganha, consolida, discipula e envia. Ganha, consolida, discipula e envia. Agora, almas, células, famílias. A asa, almas, células, voar, famílias. Almas, a asa, igreja, casas, famílias, almas, células, famílias, igreja, almas, células, famílias, em toda a nossa cidade, em toda a nossa nação, almas, células, famílias. Deus está salvando, almas, células, famílias, redimindo, restaurando, almas, células, famílias, cobertura, neste projeto, almas, células, famílias, almas, células, famílias. Receba, receba o ganhar, o consolidar, o discipular. E eu quero anular toda resistência na sua alma, toda preguiça, toda inércia, todo medo, toda paralisia, toda religiosidade. Fora! Quando Jesus foi para a cruz e ele se sacrificou, aqueles 12 se apresentou diante de Cristo em arrependimento. Aqueles discípulos, eles viram o Messias ressurreto. E eles, quando receberam o poder do Espírito Santo, eles foram batizados do Espírito Santo. E quando eles receberam esse batismo, eles foram o ide, o pregar, o anunciar, o batizar no Espírito Santo e nas águas. E o Senhor te chamou para isso, meu irmão. O Senhor me chamou para isso. Almas, células,
famílias, almas, células, famílias. Chega de inércia, chega de tradicionalismo. Tradição nos paralisa. Atrás de toda tradição há cultura, e atrás de toda cultura há um Deus, e tem deuses, ervas daninhas querendo nos paralisar. E eu quero declarar: fora da sua vida, da sua caminhada, o nosso ministério será um ministério de referência. Você será um grande líder, um grande pregador da palavra. Você será aquele que vai anunciar o evangelho. E eu quero declarar que a visão é estratégia, mas você será o anunciador dessa palavra. Você vai ganhar, você vai consolidar, você vai discipular e você vai enviar, porque há um chamado de Cristo Jesus em você, e através de você muitas famílias serão alcançadas. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração, igreja. Você é igreja. Você é igreja. E você vai fazer com que o corpo seja saudável. Em nome de Jesus.